Gostaria de saudar os nobres pares dessa casa, saudar especialmente o nosso convidado Paulinho da Silva, presidente da AMA Oeste de Santa Catarina, também saudar os que estão presentes no plenário e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero, Paulinho, primeiramente agradecer a você pela tua presença, mas em especial pelo trabalho que você desenvolve frente agora à AMA Oeste do estado de Santa Catarina, o qual, agradecendo a você também, a toda a sua diretoria, e também os pais, também aos jovens que lá participam, e que de um trabalho tão importante que é desenvolvido com os nossos autistas, possibilitando a plena inclusão social. Tive agora há poucos dias participando da posse da nova diretoria, de lá eu saí emocionado e ao mesmo tempo muito contente e feliz do trabalho que a AMA já há muito tempo desenvolve aqui no oeste de Santa Catarina, aonde que tem como objetivo de possibilitar políticas públicas aos autistas, possibilitando a inclusão social, mas também permitindo tirar da invisibilidade, este trabalho tão importante, aonde que as pessoas são mais importantes do que as coisas, sendo a voz daqueles que não têm voz, dando oportunidade àqueles que buscam uma oportunidade. Quero também, ao mesmo tempo, aqui saudar o nosso sempre presidente Sebastião Araújo, sindicatos bancários, que também se faz presente, e seja bem-vindo, Sebastião. Mas aqui, Paulinho, o nosso convite é principalmente para disponibilizar informações sobre o tema, que é o primeiro passo para atender a deficiência. Por isso, convidamos a AMA a apresentar os trabalhos desenvolvidos e os conhecimentos construídos desde 2014. Me lembro que, enquanto vereador, nós aqui, você, enquanto pai também, do autista, o quanto você se dedicou e ainda continua se dedicando agora, não só para seu filho, mas também de uma forma coletiva. Disponibilizar informações é muito importante para a sociedade, para que as pessoas com transtorno do espectro autista saia da invisibilidade. Quando estive na posse, comecei a compreender ainda mais, conversando com os pais, com os próprios jovens vereadores SICA, do trabalho que é desenvolvido, ou seja, psicossocial, criando a oportunidade para esses jovens, sabendo que também temos uma lei que considera a pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes itens: com a deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para a interação social, a ausência de reciprocidade social, a qual constatamos muito em nossa sociedade, a falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao nível de desenvolvimento. E fico pensando aqui comigo mesmo, vereadora Deise, Vossa Excelência, que é professora da rede de ensino do nosso município, o quanto é importante o trabalho em rede do nosso município de Chapecó.
tanto da área da assistência social, como da área da saúde, na área da educação, para que permita desenvolver padrões ativos para interagir junto a esses jovens, o qual precisamos, sem dúvida nenhuma, de facilitadores que tenham o conhecimento, que tenham a qualificação para fazer esse trabalho tão importante que a AMA desenvolve através da sua diretoria, mas que você tenha essa equipe multidisciplinar para desenvolver o trabalho pedagógico, ou seja, através das terapias sensoriais, os comportamentos, os costumes. E como é importante frisar que não existe um exame laboratorial ou de imagem que detecte o autismo. O diagnóstico é feito através de critérios clínicos obtidos através da história fornecida pelos pais ou familiares e até mesmo professores. Aí está da nossa luta para que tenhamos, junto também às nossas escolas, mais profissionais para que se faça esse atendimento, para que se faça esse trabalho para as pessoas que enfrentam esses transtornos. Implementando também, vereador Paulinho, sempre vereador, as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista, que indicam, dentre outros pontos, a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltada para as pessoas com transtorno do espectro autista. E o controle social da sua implantação, acompanhamento, mas também avaliação. Sabemos que, Paulinho, presidente, o trabalho que desenvolve, muito meritório, e também aqui queremos deixar o nosso reconhecimento, enfrentando todas as dificuldades que até então nenhuma sede própria ainda vocês têm e que estão em construção, o qual pode até aqui passar para este augusto plenário, mas a importância de a gente ouvir a entidade, a importância de a gente conhecer um pouco mais sobre o espectro autista, o qual esta entidade que desenvolve um trabalho fantástico e que faz essa interação através das redes, tanto do município, mas também do nosso estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo e um fraterno abraço. Obrigado, vereador Valduga. Então, nesse momento, com a palavra, presidente Paulinho, seja bem-vindo. Obrigado, senhor presidente. Não está ligado, né? Desacostumado. Obrigado, senhor presidente. Uma saudação a ti, a todos os vereadores, vereadoras, né? As pessoas que acompanham essa sessão aqui no plenário, a imprensa e também as pessoas que acompanham pela internet, né? Acabei de disponibilizar o link dessa sessão para os grupos onde pais, amigos, mães, profissionais, educadores participam, né, das discussões relativas ao transtorno do espectro autista. Coincidentemente, me encontro aqui também a professora Roseli, que tem um histórico de trabalho junto à educação especial, né? Que alguns educadores, vereadora Deise, vereadora Sueli, tratam hoje como, discutindo inclusive a nomenclatura e torná-la a educação inclusiva. O vereador Kleber também é professor, né? Então a Roseli é uma das pessoas, uma das 59 pessoas que compõem hoje a diretoria da Associação de Pais, Mães Autistas e Amigos dos Autistas de Chapecó e região, né? É uma entidade que foi fundada em 2014 a partir do quê?
da necessidade em que os pais, mães, familiares têm de buscar maiores informações sobre esse mundo novo, de certa forma, historicamente, clinicamente, para todos nós. Veja que eu militei nessa casa enquanto vereador durante muitos anos, e alguns dos colegas acompanharam as inúmeras viagens que eu fazia com meu filho na busca do diagnóstico do espectro autista. Na verdade, meu filho foi diagnosticado com 12 anos, eu não sabia do que se tratava. Eu buscava tratamento, buscava conhecimento, buscava médicos especialistas que pudessem nos dar uma resposta sobre aqueles comportamentos diferenciados que os autistas têm em relação às demais crianças, né? Então, uma grande dificuldade. E hoje se coloca por que aumentou tanto o número de pessoas no espectro autista. Para vocês terem uma ideia, o Brasil não tem grandes pesquisas acerca do assunto do ponto de vista de quantas crianças. Mas nos Estados Unidos, hoje, indica-se que uma criança a cada 36. Tá? É um número, entre aspas, assustador. E quando nós chegamos a esse número, nós chegamos a um quadro de que a sociedade precisa estar preparada em todos os aspectos. Nos aspectos ambientais, dos espaços públicos, nos aspectos de acessibilidade, na questão das políticas públicas de saúde, educação, assistência social e assim por diante. Veja que nós estamos tratando de algo que, de certa forma, nos assusta. E não é porque nós queremos que isso seja, como alguns dizem, uma moda, não. Não porque o autismo, seja ele leve, grau de suporte leve, moderado ou grave, qualquer grau de suporte leve pressupõe que ele tem um pouco mais de autonomia. Todos eles, eu digo o seguinte, ter um filho na condição de espectro autista, ele nos coloca inúmeros desafios. É muito mais difícil ter a educação de um filho no espectro autista do que outro filho sem o espectro autista. Tá? Então, seja fácil, nível leve, ou moderado, ou grave, como tem os níveis de suportes hoje, as metodologias adotadas pelos médicos e especialistas, eu sempre digo que não tem situação fácil. Nível leve é difícil, nível médio é mais difícil, e nível grave é difícil do difícil do difícil. Porque eles pensam e se organizam de forma diferente. Eles pensam e se organizam de forma diferente. Né? Um exemplo concreto, quando fala em pensar. Outro dia a gente conversando no carro, aí eu estava conversando sobre um determinado assunto, aí o meu filho mais novo disse, esse assunto é um porre. E aí o Eduardo, meu filho autista, porre é aquela pessoa que bebe em excesso. Tá certo? Ele não entendeu que aquele assunto era chato, era horrível, que não servia para nada. Porre é aquela pessoa que bebe em excesso. É isso que vocês estão falando? Então, percebe que a forma de organização dele é diferenciada. Então, aqui, esse folder, ele traz um pouco dos aspectos dos autistas. A dificuldade na socialização, de socializar-se, de interagir com as pessoas. Normalmente, você fala com ela não é que ela cria um mundo próprio, ela está te ouvindo, mas ela não quer interagir contigo. É simples. Como que alguém quer conversar conosco? Eu não quero conversar com essa pessoa, mas para o mundo autista é diferente. Para mim é uma opção não conversar sobre determinado assunto. Para o autista, ele simplesmente não vê necessidade. Daí a dificuldade dele de ter interação. Quando eu falo isso, e aí a linguagem deles é uma linguagem direta. Falei agora do porre, se você falar para um autista está chovendo canivete, que é uma expressão que todos nós usamos, ele vai achar que literalmente está caindo canivete. Então a linguagem dele é objetiva, é certa. Então a gente precisa... A garganta não é fácil. Não. Então vejam só, gente, nós estamos aqui diante de uma situação, e eu gostaria de trabalhar essa questão do autismo com a compreensão de todas as pessoas com deficiência. Tá? Porque, para mim, autista não é mais ou menos importante que uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa com deficiência física. Né? A sociedade tem que estar preparada
para trabalhar e para poder buscar alternativas do ponto de vista clínico, educacional e assim por diante para todas as pessoas com deficiência. Então, a AMA, hoje, a nossa associação, ela trabalha com diversas comissões, né? Diversas comissões, porque a gente parte daquele pressuposto que, colocado lá na ONU, na Organização das Nações Unidas, boa tarde, vereador Delvino, um grande prazer, colocado de que vai ser difícil a tosse. Nada sobre nós sem nós. Esse é um lema que a ONU criou, por quê? Tudo que diz respeito às pessoas com deficiência deve ter a participação das pessoas com deficiência. A partir da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, aprovado na ONU em 2007, tudo começa a modificar do ponto de vista da conceituação de como as pessoas com deficiência são, digamos assim, vistas na sociedade. Então, nós temos aqui essa questão que modifica conceitos, inclusive nomenclatura. Se alguém me perguntar, e o Valduga referia-se à Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012. Hoje, as pessoas autistas, elas são equiparadas às pessoas com deficiência. Não é porque elas são equiparadas, na minha opinião, elas são pessoas com deficiência. Elas têm limitações. E quando falo de limitações, não falo limitações de ordem física. Eu falo que existem limitações de ordem mental, intelectual, sensorial, cegos, surdos, e essas limitações, elas podem determinar uma maior ou menor inclusão das pessoas na sociedade. Digo isso por quê? Porque está superado o modelo médico de que eu identifico que a pessoa tem uma limitação física, visual, ou auditiva, ou mental, intelectual, e ela é uma pessoa com deficiência. Não, essa pessoa em contato com as barreiras sociais, com as barreiras comunitárias, com as barreiras legislativas, com as barreiras atitudinais, é que vão determinar se ela na condição de pessoa com deficiência, se ela vai conseguir ou não acessar os seus direitos. Por isso que é importante o papel dessa Casa Legislativa, e nós estivemos numa reunião de trabalho essa semana passada, tratando da questão dos laudos médicos. Porque existe um direito conferido às pessoas com deficiência da gratuidade no transporte coletivo. Uma das condições para ter a gratuidade no transporte coletivo é ter um laudo médico definindo a condição da pessoa com deficiência. Ocorre que, por razões óbvias, na rede SUS, nós não temos médicos especialistas para emitir um laudo anualmente para todas as pessoas com deficiência física, médico ortopedista, oftalmológico, um médico deficiente visual, um médico otorrino, um médico de ouvido, ou um médico neurologista para autista, TDAH e outros transtornos mentais. E a discussão da casa é isso, por isso que o papel da AMA é esse, fomentar a discussão. E queria agradecer mais uma vez, agora para todos os vereadores, essa questão do empenho da Casa Legislativa em buscar resolver isso. O SUS hoje não oferece médico especialista na rapidez que todos nós precisamos. A realidade é essa, todos nós sabemos. Mas por que então que o decreto exige que o transporte público, o laudo, seja atualizado? Se o autista não consegue uma consulta em 2, 3 anos com um médico neurologista. Essa casa fez um projeto de lei, e espero que seja aprovado, tornando os laudos das deficiências permanentes, o laudo também permanente. Uma vez autista, sempre autista. Uma vez cego, sempre cego, a não ser que venha uma cirurgia inovadora, né? É nesse sentido. E, da mesma forma, a AMA vem desempenhando um trabalho para buscar garantir o tratamento das pessoas, aquilo que a gente chama de tratamento precoce. Veja que o autismo ele se manifesta nas crianças a partir de 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. A mãe amamentando, ela pode perceber se o filho visualiza nos olhos quando amamenta. Esse pode ser um dos indicativos do autismo, não o único, certo? Não o único. A gente não pode pegar uma situação isolada e dizer que é autista. Não, você vai ter que ter, como disse o discurso do Valduga, um conjunto de informações, de avaliações, de equipes multiprofissionais, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, professor de educação física. A criança pode ter dificuldade de andar, de caminhar.
Ela precisa, de repente, um professor de educação física para desenvolver a psicomotricidade. São situações em que nós estamos dialogando, porque como é que é? O diagnóstico ele deve ser precoce. Precoce significa o quê? Se tem bons profissionais, logo no início da vida, essa pessoa pode ser diagnosticada. Ela sendo diagnosticada, e aí vamos fazer um paralelo com qualquer doença. Câncer, por exemplo. As pessoas dizem, aqui o doutor João não está aqui para me ajudar, mas o doutor João nos diria assim, quanto mais cedo, mais fácil a gente debelar a doença, enfim, encontrar um tratamento. Aliás, os transtornos neurológicos, todos os transtornos neurológicos, TDAH, apraxia, dislexia, autismo e assim por diante, todos eles, se diagnosticado precocemente, você vai ter o atendimento de forma precoce e você vai estimular para que essa pessoa ela saia de determinadas situações. Ela consiga evoluir para determinadas situações. Uma criança que tem, por exemplo, autista, tem hipersensibilidade auditiva. Se nós conseguirmos identificar esse sintoma dessa criança autista, vamos tratar com fonoaudiólogo, e aí a gente pode descobrir, por exemplo, ela não participa de uma comunidade, não consegue ir numa festa de aniversário, não consegue nem cantar os parabéns com as demais crianças. Vamos discutir alternativas para que essa criança consiga superar essa hipersensibilidade auditiva ou visual de luzes, informações e assim por diante. Então, tudo é um processo de capacitação. A questão é o seguinte, hoje, nós identificando que... eu acredito que em Chapecó, hoje, a gente deva ter em torno de 500 crianças na fila aguardando diagnóstico ou tratamento. Uma vez diagnosticar, outra vez tratar. Nós começamos a discutir, a AMA não dá para fazer só palestras, só eventos e tal. A AMA credenciou-se no Conselho Estadual de Educação, credenciou-se na Federação Catarinense de Educação Especial e nós fomos aprovados enquanto CAESP, Centro de Atendimento Especializado. Para tornar fácil a linguagem, a APAI, todas as APAIs em Santa Catarina são CAESPs. O CAP, que é uma outra instituição que trabalha também com crianças autistas, é um CAESP. Ou seja, nós estamos credenciados enquanto AMA para começar o atendimento no campo educacional, na questão de estimulação, na questão educacional, que são as salas, chamadas salas de recursos, que hoje a gente tem na educação, a gente pode ter isso na AMA, e nós podemos também ter equipes multiprofissionais, diretamente, através de convênio, isso tudo a gente está trabalhando com a Prefeitura e com o Governo do Estado. Então, a partir do ano de 2024, eu acredito que a nossa sede já esteja pronta, tá? A sede da AMA é atrás da UPA. Lá atrás da UPA tem uma construção muito grande, lá tem o CTG Quero-Quero, a sede da AMA está em construção, acredito que em torno de 70% da obra já andou, tá certo? É importante aqui ressaltar que nós recebemos, por parte do governo passado, Moisés, uma verba de 3 milhões de reais, que foi passado diretamente para a Prefeitura, que era o mais fácil, o mais rápido, e o prefeito João Rodrigues nos recebeu e prontamente também nos disponibilizou aquela área de terra, aquele terreno. Então, veja só que aqui, nesse processo, não existe, digamos assim, conotação ideológica, política, etc. O que existe é o seguinte, nós temos uma realidade colocada em Chapecó hoje de centenas de crianças no espectro autista. Muitos deles com diagnóstico, aguardando terapias. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e assim por diante. Outros sequer com o diagnóstico, que é ruim. Porque, para ir concluindo, quando eu falei em diagnóstico precoce, aí os médicos, os especialistas, a formação da criança, quando ela aprende a falar, a ler, escrever, é tudo ali, entre 1 ano e 3 anos, que é a idade da chamada neuroplasticidade neural. Ou seja, é ali que tudo vem, tudo aprende, tudo facilita. Então, você imagine uma criança que tem dificuldade de interagir, de comunicar, de falar. Se ela não for estimulada, ela vai ter dificuldade de falar na vida adulta. De falar, de se comunicar mesmo. Tem crianças com 13, 14, 15, 20 anos que não falam, que não se comunicam. Tá certo? Porque faltou estimulação. Por isso que quanto mais cedo diagnosticado, isso qualquer situação, mais cedo a gente consegue reverter. Então, hoje a AMA trabalha nesse aspecto, tá?
acredito que ano que vem nós já devemos ter a sede pronta e, se tudo der certo, em convênio com a Fundação Catarinense de Educação Especial e com a Prefeitura. Quando fala a Prefeitura, Secretaria de Educação, Assistente Social, Cultura, todos os espaços, para a gente firmar os convênios necessários e ser mais um espaço de atendimento na cidade de Chapecó. Além do CAP, além da PAI, a AMA vai poder prestar esse serviço. Então, brevemente, são algumas informações do nosso trabalho. Obrigado aí pela atenção dos senhores e das senhoras. Obrigado, presidente Paulinho. Nesse momento, então, o painel está aberto para inscrição dos vereadores que desejarem se manifestar. E até para que possamos otimizar os trabalhos, já vou passar a palavra aos vereadores inscritos. Mas antes, gostaria de registrar, vejo aqui a presença também do presidente do Observatório Social, Mário Miranda. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo. Passo a palavra, então, ao vereador Kleber Fossá, por até 2 minutos, vereador. Boa tarde, presidente, integrantes da mesa. Boa tarde ao convidado aí, sempre o vereador Paulinho, vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste, pessoal do Observatório, da imprensa e quem nos assiste pela internet. Mas é para parabenizar as ações do AMA aí e vou ser breve. Essa integração entre o poder público e essas associações, nós temos que trabalhar bastante no sentido de integrá-las. E vou provar o porquê. Tudo isso que o Paulinho comentou de ser descoberto, ser diagnosticado antes, vai melhorar em toda a vivência do paciente, da família, mas nós estamos tão atrasados que, em muitas situações, ainda se fala a pessoa portadora de deficiência física. É uma pessoa com deficiência. Se fosse portar, ela simplesmente deixava de portar. Vou mais além. Imagine uma situação envolvendo a segurança pública, que é uma área que eu trabalho. Uma situação de abordagem. Seja diferente de idade, uma pessoa com espectro autista, assustada, numa via pública, acionam qualquer órgão aí da segurança pública, vai lá, não estão preparados para identificar os sinais. Então, imagine o transtorno se multiplicará. Então, é importante a integração, eu digo no sentido do quê? Vou falar mais pela segurança pública, que é a minha área. Nós temos que tornar público, termos políticas públicas, difundir, e nós, como poder legislativo, fazermos ações, promovermos legislação que introduzam esse tema às nossas secretarias, aos nossos ambientes escolares, para que professores sejam treinados, para que a nossa guarda municipal seja treinada para identificar pessoas com tal deficiência, e assim juntos, em conjunto, poder público, privado e associações, tomarmos e adotarmos medidas que, infelizmente, não irá resolver o caso, mas amenizar a situação. Grato. Obrigado, vereador. Com a palavra, novamente, vereador Valduca. Mais uma vez, Paulinho, obrigado pela participação, né? Importante o trabalho que é desenvolvido. Saudar aqui também os representantes do coral, a imprensa, o Paulo do Observatório Social, e tem o Marinho também, que nos visita hoje, que também é do Observatório Social. E, viu, Marinho, pode faltar um vereador, mas o Paulo não falta, viu? Sempre presente aqui. Paulinho, quero aqui rapidamente fazer 2 perguntas. E uma coisa que você passou aqui conosco é uma coisa talvez muito importante, mas como que se dá o diagnóstico às pessoas adultas, né? A gente sempre vê, o trabalho que é feito com as crianças, mas os adultos, quando diagnosticados, como é que se faz essa parceria, esse tratamento, qual que é a relação com a AMA a essas pessoas adultas, né? E a gente sabe que muitas delas estão na invisibilidade, ou tanto na área urbana, mas como também na área rural. E é onde que acontecem as coisas, e as pessoas não se dão conta, muitas vezes, quando, né, a pessoa está com autismo, né? E também, além dessa pergunta, Paulinho, eu gostaria de pedir para ti, aproximadamente quantas crianças hoje a AMA, quantas pessoas a AMA atende e quantas pessoas estão diagnosticadas aqui no nosso município de Chapecó?
Eu sei, parece que é bastante, mas quantas pessoas? E também tu falou na questão do transporte público de Chapecó, poucos dias atrás foi feita uma reunião e que a gente não foi muito feliz dessa reunião, onde que nós buscávamos soluções, principalmente para atender as pessoas com alguma deficiência, os PCDs que chamam, né? Até nós temos um requerimento aprovado, dia 6 agora nós teremos novamente a premissionária aqui, prefeitura, para que a gente busque, né, humanizar o transporte Chapecó, e quando a gente fala humanizar também, atender as pessoas com deficiência, os PCDs, né, com relação à questão do transporte. Gostaria que você destacasse um pouco da questão do transporte, o diagnóstico às pessoas adultas e quantos crianças diagnosticadas com, né, com esta conduta aqui no nosso município de Chapecó. Obrigado, vereador Valduga. Com a palavra, a vereadora Deise. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, demais pessoas que nos acompanham nesta sessão plenária, e quero cumprimentar aqui especialmente, então, o Paulinho da Silva, que se faz presente num tema de tamanha importância e necessidade de ser discutido. Então, parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido. E por que a gente precisa dar destaque? E eu, como educadora, tenho visitado as escolas e tenho, do mesmo modo, me surpreendido com a quantidade de crianças que estão já ou com o diagnóstico identificadas, né? Crianças do espectro autista, ou aguardando o diagnóstico. Então, sem dúvida nenhuma, o trabalho que a AMA vem desenvolvendo, talvez não tenhamos aumentado o número de alunos, de crianças, mas o fato de este tema estar sendo discutido tem garantido essa condição de que possamos colocar na pauta do debate, né, do trabalho na educação, enfim, ou do atendimento na saúde, a necessidade que nós temos de avançar em vários aspectos em relação a conhecer melhor o que significa o autismo, as características, o diagnóstico para o tratamento da forma mais breve possível. E é claro que aquilo que se discutiu na reunião de trabalho há alguns dias aqui em relação à necessidade de que, uma vez feito o diagnóstico, como tu mesmo disse, né? Uma vez detectada a deficiência, a deficiência, ela não deixa de ser a deficiência. Então, vários problemas se encontram nesse sentido, de que a gente possa, então, resolver, eu acho que com essa legislação que precisa, sem dúvida nenhuma, ser aprovada aí nos diferentes aspectos. Então, parabenizar pelo trabalho que a AMA vem desenvolvendo, no sentido de contribuir para a garantia do desenvolvimento e da aprendizagem dessas crianças e desses adolescentes e do próprio adulto aí garantir o tratamento adequado. Obrigado, vereadora Deise. Com a palavra, o vereador Gringo. Cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, as vereadoras, as pessoas que nos acompanham, a imprensa, o Observatório Social, especial o Paulinho, ex-vereador, que teve um trabalho importante na cidade de Chapecó, aqui no Legislativo. E parabenizar, é importante, essas associações são muito importantes, como falou o Fossá, elas são de extrema importância para a população, principalmente as pessoas carentes, as pessoas que não têm acesso. Tenho certeza que a partir dessa associação, o CAP faz um bonito trabalho também na cidade, mas quanto mais gente se unir a esta causa, não tenha dúvida nenhuma com a obra que está acontecendo, acredito que em breve vai estar pronto, e eu tenho certeza que com a articulação do Paulinho, com toda a sua diretoria, com os pais, com as mães, das crianças que têm, o adulto que já tem esse problema auditivo, importantíssima, que vai buscar principalmente que muitas pessoas carentes, às vezes a criança tem 20 anos já e nunca diagnosticaram nada, porque não tem acesso. Eu tenho certeza que com a articulação da associação, ela vai buscar uma reunião com esses médicos especialistas
E eu acredito que todos os médicos especialistas da cidade de Chapecó vão dispor tipo 10 consultas por mês, no mínimo, para atender essas pessoas. É o mínimo, acho que nenhum médico vai se furtar a fazer isso. Não tenha dúvida. E a articulação, o Paulinho é bem articulado e sabe como fazer isso. Eu acredito que, com certeza, vai conseguir atender principalmente as pessoas que necessitam, que não têm acesso. Tem acesso ao SUS, o SUS é demorado. Muitas especialidades não tem, e quando tem é demorado. Então, essa associação, com certeza, o CAPES também faz isso, buscar junto os médicos para uma parceria também para atender as pessoas mais carentes. No mais, parabenizar a todos pela sua... Obrigado, Gringo. Obrigado, vereador Gringo. Com a palavra, o vereador Mauro Zandavalli. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando a mesa diretora, colega vereadora, colegas vereadores, pessoal que está aqui no plenário, pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Paulinho, eu parabenizo Vossa Senhoria pela causa, né? Você sofreu na carne e sabe o que é, nada melhor do que isso para saber como lidar com a situação e conseguir transmitir esse conhecimento que você adquiriu, né, para as pessoas. Mas tem um número que você falou que me deixa muito preocupado. Você falou que, num levantamento nos Estados Unidos, a cada 36 pessoas, um é autista. Isso é 2,8%. Trazendo para os números de Chapecó, com 260 mil habitantes, nós teremos aí 7.200, 7.300 pessoas com o espectro autista. Vocês já imaginaram o que é isso em Chapecó? E nós temos quantos na AMA e quantos estão aguardando, 500 aguardando o diagnóstico. Mas quantos ainda estão sem diagnóstico e sem identificação e sem apoio, sem amparo, né? Então, presidente, eu acho que é uma questão muito grave que temos que levar, e acho aqui a grandeza do gesto, tanto teu como do prefeito, né, de aparar as arestas partidárias e tocar um projeto conjunto, né? Isso é uma demonstração de grandeza. E quem sabe, Paulinho, a AMA, no futuro, não seja um centro de treinamento para os núcleos menores, vereadora, né, como as escolas, vereador Cleber, como bem contou, para que seja um centro de treinamento para lidar com essas situações lá nas escolas, né? Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa, sucesso na empreitada, né, e que Deus lhe abençoe pelo gesto e pela disponibilidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, a vereadora Sueli. Cumprimento o presidente, colegas vereadores, vereadora Deise, de modo especial Paulinho, né, pela explanação, e ocupo esse espaço para parabenizar pelo trabalho, lindo trabalho que é feito através desta associação. A gente sabe do peso, do valor que tem uma associação. E, com certeza, após a sede concluída, eu sei que muita coisa já está sendo feita, mas após a sede concluída, que aqui tem o esforço também do Poder Público Municipal, a parceria, e isso é muito importante, que convênios sejam feitos, né? Especialmente, assim, parabenizar pela preocupação do tratamento precoce, porque a gente sabe que quantas crianças a gente vê nas escolas, né? Quantas crianças sendo diagnosticadas de forma tardia. E, com certeza, né, elas perderam tempo, né? Então, se puder ser identificado de forma precoce, muito pode se prevenir. Então, a gente sabe do trabalho brilhante do CAP, da PAI, né? O trabalho que as secretarias fazem também, mas os nossos professores precisam de orientação, de informação, de formação. Então, a importância, né, como o Mauro falou, de repente, de ter um centro de formação, né, para os professores, e que as famílias recebam orientação. Quanto mais a gente divulgar para a família, quando eu olhei para isso aqui, eu fiquei pensando, se chegar a isso nas famílias, isso já ajuda, é um alerta para saber, será que meu filho tem algum sintoma? Porque, muitas vezes, os sintomas se confundem, e a gente precisa ter informação para saber conduzir o problema. Então, parabéns pelo trabalho, contem
com a Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que todos nós, os 21 vereadores, estamos imbuídos e aplaudimos, né, o trabalho feito, né, em torno desta causa. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sueli. Com a palavra, vereador Joãozinho Siqueira. Cumprimentar o presidente, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais integrantes da mesa, cumprimentar o meu amigo Paulinho da Silva, presidente dessa tão importante associação, cumprimentar os senhores vereadores, as vereadoras, cumprimentar o seu Paulo do Observatório Social, cumprimentar a imprensa e todos aqueles que nos acompanham nessa sessão, nessa tarde. Eu uso somente a palavra para parabenizar, né, o Paulinho por essa tão importante missão diante dessa associação, né? Estava ouvindo atentamente as suas colocações e percebendo que realmente é um tema que merece toda a nossa atenção, todo o nosso apoio e, com certeza, toda a atenção da nossa sociedade para essa causa tão nobre. Então, nós queremos cumprimentá-lo pela coragem, pela determinação, pela luta, diante dessa tão importante associação, como já falei, e que Deus continue lhe dando essa graça, esse espírito bondoso de trabalhar, né, juntamente com toda a equipe, né, diante dessa associação, para que todos juntos possamos fazer um trabalho em prol do nosso semelhante, do ser humano que tanto precisa da atenção. Então, nosso abraço, nosso carinho e que Deus continue abençoando. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Joãozinho Siqueira. Eu também vou utilizar esse tempo, 2 minutos. Primeiramente, Paulinho, para parabenizar pelo trabalho realizado. E gostaria de registrar aqui também aos senhores e senhoras vereadores e à população também que nos acompanha, que nós apresentamos o projeto de lei ordinário número 104, que justamente trata sobre essa questão dos laudos. Mas gostaria de ressaltar aqui que se trata de um trabalho realizado em conjunto, porque a partir do momento que a associação, a diretoria veio nos visitar aqui na Câmara, nós conversando a respeito disso, Paulinho prontamente disse, olha, um dos problemas que nós temos é essa questão dos laudos. E na reunião de trabalho que tivemos na semana passada, os vereadores que puderam acompanhar viram o quão produtivo foi, porque foram relatos de pais, de mães, né, de pessoas, de especialistas que entendem deste assunto e repassam aqui, traduzem para nós a sua dificuldade diária, principalmente no que envolve com o poder público. Então, questão de laudo, questão de transporte coletivo, questão de médicos, uma coisa que deveria ser óbvia, infelizmente, é preciso criar legislação para que se torne óbvia, né? Então, são situações assim bem delicadas. Mas, Paulinho, o meu questionamento aqui, nós sabemos da importância e parabenizo muito pela obra também que foi conquistada pela associação, mas só para que nós possamos ter conhecimento. Hoje, a partir do momento que a obra for inaugurada, quantas crianças vão poder ser atendidas? E no seu entendimento hoje, de modo aproximado, sabemos que é difícil mensurar isso nesse momento, mas mesmo com esse acesso que essas crianças e essas famílias terão a partir dessa obra finalizada, qual é a expectativa da associação de quantas famílias ainda dependerão de uma nova oportunidade de vaga para que sejam atendidas aqui em Chapecó, até porque a gente entenda a importância de manter esse assunto sempre de forma contínua, porque sabemos que é uma situação muito importante, mas também que demanda de um cuidado e de uma atenção redobrada aqui no município de Chapecó. No mais, muito obrigado realmente pela sua presença aqui nessa tarde. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Kleber. Eu havia me inscrito e não sei se talvez eu cliquei aqui 2 vezes na tela, se Vossa Excelência compreender
e der a oportunidade para me manifestar. Ok, vereador. Tenho seguido sempre esse critério que quando há esse problema de inscrição, a gente mantém a inscrição do vereador. Então, nesse momento, concedo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentar os demais pares, cumprimentar o vereador, sempre o vereador Paulinho da Silva, e parabenizar por essa atividade frente à AMA, cumprimentar a Rose também, que trabalhou por muitos anos na Adivosc, sempre guerreira, o seu Matiello do Coral, e seu nome, que estão no plenário, todos que se encontram também aí no plenário. Eu tenho preocupação enquanto professor, e nós discutimos nas CONAIs e no Plano Nacional da Educação, versa sobre a questão dos direitos humanos, e principalmente quando se trata do processo de inclusão das pessoas com deficiência, nós não temos uma preparação dos profissionais da educação para atender, de fato, essa demanda. Então, atender os diferentes, porque nós somos diferentes, todos nós somos diferentes. Eu digo para os meus alunos, eu tenho deficiência visual, ela é leve, eu tenho deficiência na minha perna esquerda, lá jogando futebol, mas algumas deficiências são mais vistas, mais perceptíveis do que outras. E nós temos que aprender a tratar isso. Então, esse processo de formação continuada e a formação dessas universidades que formam profissionais para ir para esses espaços é uma preocupação muito grande. Recebemos várias denúncias no Sindicato dos Professores frente a algumas formações que buscam moeda, que buscam só recursos desses profissionais e depois acabam não qualificando de fato esses profissionais, e eles têm que aprender na prática, com a deficiência de cada aluno, não só o autista, tantos outros que têm as suas deficiências. Então, nesse caso aqui, a minha pergunta cabe se a AMA vai estar ligado à fundação, a cooperação vai ser município e Estado, e os profissionais que lá estarão trabalhando, de que forma que vai ser na contratação? É a partir de concurso, é a partir do poder público municipal, ou vai ser na coparticipação de ambos aqui? Sendo que já vi que tem o município e o Estado na construção do espaço. Então, quero parabenizar toda a direção que levantou essa bandeira e que tem nesse horizonte essa associação. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado, vereador. Então, com a palavra, presidente Paulinho. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Eu vou buscar abordar rapidamente aquilo que os colegas expuseram. De fato, vereador Kleber, hoje, por conta do comandante Pimentel, que é conhecido de todos nós, também de ter um filho autista, ele desenvolveu junto à Polícia Militar de Santa Catarina todo um processo de capacitação dos policiais na abordagem não só das pessoas autistas, mas das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência. Porque eu já assisti um vídeo em que houve uma abordagem policial e de que a pessoa entrou em crise, e ali não estava diante de uma pessoa que tentou fugir de uma abordagem. Ela entrou em crise psiquiátrica, e ela foi alvejada. Por despreparo dos profissionais, mas eu não estou aqui culpando ninguém, é por falta de informação mesmo, por falta de informação. Quem tem um filho especial, um filho com algum tipo de deficiência, principalmente mental, intelectual, a gente torna perceptível para nós isso. Mas para os demais, não. Então, eu ando pelo shopping, pelos lugares, aeroportos, onde eu estou, eu vejo uma criança se agitando, uma criança se mexendo, uma criança inquieta, uma criança que não olha no olho, uma criança com dificuldade, se aquela criança tem traços de autismo, tem sintomas de autismo, tem algumas características de autismo, a gente é perceptível. E às vezes, né, chega lá no escritório um dia uma criança que tinha um negóciozinho errado ali, ele começou a querer arrancar, a mãe desesperou, disse, calma. Eu daí depois conversei, atendi, a pessoa já procurou atendimento, assim, com toda, porque as pessoas sonham com uma gravidez, com um filho, e não querem, entre aspas, ter o filho com algum tipo de deficiência, seja física, mental, qualquer, né? Porque aquele negócio, a pessoa normal, não sei o que, não existe normal.
as diferenças estão presentes em todos nós aqui, de gosto, de música, de isso, daquilo, todos nós somos diferentes. Algumas diferenças, como diz o vereador Kleber, se exacerbam, e aí a gente precisa ter um olhar diferenciado. Então, as pessoas, em regra, não admitem muito, e muitos negam a deficiência. E isso é um problema. Primeiro que tem um prejuízo muito grande com a criança, que não vai ter o atendimento a tempo e modo. Então, negar não é o caminho. Se a criança ela tem padrões diferenciados das demais crianças, vai no parquinho, mas não brinca com as demais crianças, ela está lá isolada, tem uma forma diferente de brincar, começa a ter um olhar. E os educadores daqui, professora Sueli, desde o vereador Kleber, quem me disse que o meu filho tinha algumas questões que precisavam ser investigadas foi uma professora. Os educadores têm uma capacidade formidável de olhar e perceber as diferenças e aquilo que tem alguma coisa com autismo, com TDAH, com isso, com aquilo, com deficiência intelectual, etc, etc. Tá certo? Então, tudo, não é que a gente tem que jogar isso para a educação. E aí eu chamo a atenção para a necessidade de nós termos professores preparados, capacitados desde o ensino infantil. Desde o ensino infantil. Porque é ali que está se desenvolvendo todas as capacidades cognitivas e intelectuais dessa criança, do ensino-aprendizagem, para ela aprender. E aí nós temos um problema que nós precisamos debruçar, que o professor de apoio, profissional de apoio em sala de aula, que é o que diz a Lei de Diretrizes de Base da Educação, que diz a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela está em todos os níveis, desde o ensino infantil. Ensino fundamental, médio e superior, um profissional de apoio para acompanhar aquelas crianças que não conseguem acompanhar da mesma forma, ou que aprendem diferente. Sabe o que é aprender diferente? Uma experiência do meu filho. Ele deitado no fundo da sala, com 6 anos de idade, a professora fazendo uma conta de matemática no quadro, e ele, como se não estivesse atento à aula, ela fez 14 mais 14. Qual é a resposta? Pergunta para a turminha e tal, ele responde mês de fevereiro. Evidentemente, mês de fevereiro tem quanto? 28 dias. Ele não respondeu, ele aprende de forma diferente. A mente dele vê as coisas de forma diferente. Tá certo? Então, esse aluno precisa ter um acompanhamento pedagógico diferenciado para adaptar o currículo e assim por diante. Essa é uma das questões que nós precisamos avançar. Então, ele respondeu. E a professora disse, eu achei que ele estava dormindo. Estava dormindo não, ele estava prestando atenção na aula e respondeu. Ninguém respondeu, mas ele respondeu. Só não respondeu 28, ele respondeu mês de fevereiro, porque mês de fevereiro tem 28 dias. Né? Então, é um labirinto, algumas coisas. Então, a questão é o seguinte, vamos lá. Já falando, nós precisamos, sim, de muita capacitação, sabe? Porque isso vale para os profissionais da educação, da saúde, da assistência social, de todos os campos. Tá certo? Porque os currículos das universidades não prepararam as pessoas. Eu falo por direito, eu não tive matéria de direitos das pessoas com deficiência na universidade. Pronto. Tá? Como muitos profissionais médicos não conseguiram ter esse aprendizado. E os professores da mesma forma. Então, vai ter que ter muita capacitação. A AMA ajuda nisso. Dia 17 ou 18, agora, do mês que vem, nós vamos trazer um médico renomado para 200 pessoas, para buscar a capacitação de 200 pessoas em Chapecó, para ter um olhar diferenciado, para poder entender o autismo de professores, educadores, assim como nós estamos discutindo com a Secretaria Municipal de Saúde. E, nesse ponto, a secretaria está muito aberta. Sabe, a gente está fazendo, tem várias equipes de trabalho da AMA com a Secretaria Municipal de Saúde hoje. Da AMA com a Secretaria Municipal de Saúde. Porque nós reunimos com a equipe da saúde para tratar do apoio aos pais. Quando eu falei do luto aqui, de não aceitar. Nós reunimos com 2 psicólogos e a nossa equipe técnica da área de saúde. Nós, entre aspas, tivemos que dizer para esses 2 profissionais. Por quê? Porque aqui os pais estão vivendo o problema. Nós precisamos de psicólogos para acompanhar os pais que entram também em crise, em depressão, em problemas, é seríssimo. Então, hoje, um dos grupos de trabalho que nós temos com a Secretaria de Saúde é apoio às famílias. Outro, nós estamos discutindo, junto com a Secretaria de Saúde, todo o protocolo de atendimento no centro de referência que fica lá no Santo Antônio. Todo o protocolo. Os nossos profissionais, todos eles voluntários, discutindo com os profissionais da Secretaria de Saúde
qual é o melhor protocolo de atendimento, da abordagem, da estimulação precoce, depois da estimulação, depois do diagnóstico que fazer, assim por diante. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo enquanto AMA. Todos nós voluntários. Eu acho que respondi, vereador Kleber, essa questão precisa ter capacitação, evidentemente, nas escolas. Vereador Gringo trabalha, vereador Gringo importantíssimo, por isso que a gente faz um trabalho, por exemplo, com os CRAS, com assistentes sociais, sobre os benefícios que existem, sejam eles previdenciários e assistenciais. Tem o benefício de prestação continuada, que é voltado aos autistas e todas as pessoas com deficiência. Também existe uma lei estadual que garante um benefício de um salário mínimo às pessoas com deficiência mental e intelectual, incluindo aí esquizofrenia, autismo, dentre outras. Então, o assistente social precisa, quando tu fala da vulnerabilidade. Mauro, eu não gosto muito das estatísticas, sabe? Porque, inclusive, foi aprovado que no censo, e a gente está aguardando essa informação, isso foi abordado no censo, no último censo, se tem pessoas autistas nas famílias. Mas é altíssimo. Sim, isso estava no censo, a gente está aguardando o resultado do censo. Quem sabe a gente tem uma noção. Nós não temos. Nós não temos. Hoje, a Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação trabalha com os alunos autistas, a Secretaria de Estado também, mas nós não temos a união desses dados. E a Secretaria de Saúde trabalha com a demanda que aparece lá. Nós não temos. Hoje, quantos autistas tem em Chapecó? Não sei. Não sei. A PAI atende 180, se não me engano, autistas. Nós temos no nosso grupo aproximadamente 300 famílias. Mas existem centenas de pessoas aí fora que não sabem o que é autismo, nem sabem que o filho está no autismo, assim por diante. Não. E o centro, já perguntando, alguém já respondendo, esse centro que nós vamos formar no que vem, eu diria que é paliativo. É para, digamos, diminuir um pouquinho a demanda, diminuir um pouquinho a fila. Essa fila vai continuar crescente. E vamos ter que buscar outras alternativas. A AMA hoje não presta atendimento, ela só faz palestras de orientação e faz todo esse trabalho que eu estou... Como é que nós vamos trabalhar com a Fundação Catarinense? É na modalidade de convênio. Tá lá os convênios. Hoje a maior parte eles repassam dinheiro para as entidades e as entidades contratam. Tá? Ou cedência de pessoas. Tem algumas pessoas que estão cedidas para as entidades, mas isso tudo a gente está dialogando. Então, nesse momento, tem uma equipe conversando, por exemplo, com o Fundo Municipal de Infância e Adolescência para ver como é que a gente vai trabalhar com eles. E a gente, semana passada, reuniu com a Fundação Catarinense de Educação Especial para ver como é que nós vamos trabalhar em convênio, porque também a gente está descobrindo isso no andar da carruagem. Eu acredito que, espero que tenha falado de respondido de todos, tá certo? E dizer que é muito importante, Fernando, mais uma vez, a lei. Porque a lei municipal prevê isenção para PCD, pessoa com deficiência, mas tem que comprovar através de laudo. O IPTU, por exemplo, tem uma faixa de renda. Prevê o transporte gratuito, mas tem que ter laudo. Vaga no estacionamento para a Secretaria de Transporte emitir a credencial, tem que ter laudo. Professor de apoio, para ter um professor de apoio na educação, precisa ter laudo. Então, todos os direitos das pessoas com deficiência, para serem alcançados, precisa de laudo. Essa lei que está tramitando aqui, de autoria do vereador Fernando Cordeiro, e com certeza com apoio de muitos dos colegas vereadores, que acredito que isso é bem tranquilo, é um facilitador na vida de todas as famílias, não só das famílias autistas, tá? Com certeza. E acho que o vereador Sica aprovou aquele projeto do cordão, né? Então, vereador Seca, perdão, né? Então, veja, aquilo no grupo do WhatsApp da AMA foi, né? O vereador Seca está conhecido lá no grupo do WhatsApp da AMA. Mas é uma atitude interessante, sabe? Porque é aquilo que a gente discute, mais informação, menos preconceito, né? Mais informação, menos preconceito. Para finalizar, um trabalho que nós estamos realizando hoje junto com o Shopping AUNO Chapecó. Discutir todo o processo de ambientação dos autistas lá no shopping. Então, vai ter vaga prioritária para os autistas, com aquele laço, tá certo? O mesmo laço que o vereador Sica aprovou a lei aqui, mas não só isso, vai ter abafadores de ouvido para os autistas que têm hipersensibilidade visual, o pessoal da segurança vai ser capacitado para entender um autista, tá certo? E não só um autista, a gente diz para eles, não é só os autistas, todas as pessoas com deficiência mental e intelectual, que têm a dificuldade de se comunicar, de
passar o que ela está sentindo e tal, perceber quando está em crise, né? Um autista ou qualquer pessoa em crise, num ambiente. Então, a gente está fazendo um trabalho e isso é importante, como a gente faz com as escolas. Outro dia eu fui chamado numa escola para falar, porque tinha lá um menininho lá que era autista na sala de aula, e o pessoal tirava uma onda dele, aquele negócio todo. Daí eu fui lá fazer um trabalho com um gurizada sei lá, de 10, 11, 12 anos, explicar numa linguagem bem acessível para eles o que é o autismo, como é que acontece, como é que ele pensa, sabe? E as pessoas aí vão percebendo, né, que quanto mais informação, menos preconceito. E não é que a gente, às vezes, é portador com deficiência, ou pessoa com deficiência. É pessoa com deficiência. Mas tudo bem, mas se eu falar portador, evidentemente que a gente vai evoluindo nessas linguagens. Mas é que é um processo de discussão, como nós estamos tendo aqui. Então, mais uma vez, agradecer enormemente pela casa, pelo convite, agradecer ao requerente, vereador César Valduga, né? Ele quer que eu venha aqui passar uns dias, eu disse para ele, não é que esse trabalho aqui, eu falei isso para o Valduga, esse trabalho aqui nós não podíamos interromper, sabe? Esse trabalho aqui é todo um processo de construção, sabe? Isso aqui tem um significado muito grande para centenas de famílias em Chapecó. Então, e com o apoio de vocês e com o apoio da Prefeitura, do Governo do Estado, nós vamos alcançar muitas conquistas para essas famílias. Muito obrigado aí pela receptividade e pela ajuda e pelo apoio dessa Casa Legislativa à nossa causa. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Nesse momento, então, suspendo a sessão. Convido os senhores e senhoras vereadores para que possam chegar aqui à frente para nós registrar esse momento importante. É emocionante, né, quando a gente vê que o shopping e os locais começam a querer participar disso. Eles pediram para fazer, a gente apoia, a gente gringo, querido.